Nós estamos de volta às 3h53 pelo horário de Brasília, acompanhando essa sessão do Senado que vai determinar o afastamento ou não da presidente Dilma Rousseff, a se julgar pelos pronunciamentos que foram feitos até agora, desde a manhã de ontem. Temos um placar aqui de 41 senadores, que se manifestaram favoráveis ao impeachment, número mínimo necessário para a aprovação da abertura do processo de impeachment, contra 18 que se manifestaram contra nesses pronunciamentos, mas é claro que o número oficial vai ser revelado apenas na votação que vai ser pelo placar eletrônico. Daqui a pouco a gente está vendo aí na tela dividida o senador Dalírio Beber, que está fazendo o pronunciamento. Além dele, restam outros 10 senadores que também vão se manifestar ao longo dessa madrugada e já provavelmente início da manhã desta quinta-feira. 10 senadores não vão se manifestar no plenário do Senado. São eles: o senador Delcídio do Amaral, que foi afastado ontem, teve o mandato cassado ontem pelo Senado. Além dele, o presidente do Senado, Renan Calheiros, que inclusive não vota nesta sessão do Senado. Eduardo Braga, que está de licença médica. Eunice Oliveira também não vai se manifestar. A senadora Rose de Freitas, que estava internada, não vai se manifestar, mas já disse que vai votar na sessão. João Alberto Souza, que não achou necessário fazer esse discurso, participar dessa série de discursos no Senado. Antônia Anastasia, que é o relator do processo, vai falar ao fim de todos esses pronunciamentos. Jade Barbalho informou estar internado. Além dele, Eumano Ferrer, que não se manifestou nem a favor nem contra o impeachment e não se inscreveu para falar no plenário do Senado. E também Vicentinho Alves, primeiro secretário da mesa diretora, que vai ser o responsável, caso o impeachment seja aprovado, a levar a notificação até o Palácio do Planalto para a presidente Dilma Rousseff. Como eu disse, está falando nesse momento o senador Dalírio Beber. Vamos ouvir o pronunciamento do senador. Além dele, restam outros 10 senadores que ainda vão falar. Os que votaram contra nas eleições de 2014, já conscientes da necessidade de se promover a alternância na direção do país, estão sofrendo. Porque também, e certamente, muitos deles estão entre os milhares de desempregados produzidos nestes primeiros 16 meses do segundo mandato da presidente Dilma. Contudo, sabem não ter contribuído com o seu voto para o caos em que se encontra o Brasil de hoje. Neste momento difícil para todos, estes dois grupos se unem e clamam pelo fim deste governo, que há muito perdeu o que é essencial para qualquer autoridade pública dirigir uma nação do tamanho e importância do Brasil, ou seja, a credibilidade. Na democracia, deve-se dar oportunidade igual a todos, mas impõe-se a obrigação de se respeitar as decisões da maioria, agrade ou desagrade. Rogo, pois, que os vencedores do embate desta sessão tenham grandeza perante os vencidos e os vencidos tenham a humildade de aceitar o resultado. Por isso, convencido da constitucionalidade do processo de impeachment, convencido ante o que consta do relatório do eminente senador Antônio Anastasia, da ocorrência de crimes de responsabilidade praticados pela Presidente da República e, finalmente, convencido de que a Presidente não mais reúne condições de credibilidade para o enfrentamento da grave crise a que está submetido o Brasil, manifesto-me a favor do prosseguimento do processo de impeachment. Este governo foi inviabilizado por uma Presidente da República inábil. Deslegitimou-se de verdade por decisão da maioria absoluta dos brasileiros e que, infelizmente, precisa ser afastada o mais rapidamente possível para permitir que se dê início imediato à tão difícil, mas desejada e indispensável reconstrução nacional. O eco do clamor das ruas foi ouvido pelo Congresso Nacional e disto deve ficar uma lição para o governo que se inicia amanhã. O governo não poderá estar distante da sociedade.
além de trabalhar com o propósito diário de governar para melhorar a vida de todos os brasileiros. Que a esperança retorne entre nós. Viva a democracia, força e fé para este novo Brasil. Obrigado.